Ontem falamos sobre amar a Deus, sobre esse sentimento que devemos ter de amar a Deus, de sermos recíprocos ao amor e à bondade de Deus. Hoje vamos falar sobre outro sentimento que devemos ter com relação a Deus. E também está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 2. Lá diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus? Mas espera aí, irmãos. Nós devemos amar a Deus ou nós devemos temer a Deus? O que é esse temer? Será que esse temer é ter medo de Deus? Esse temer é ficarmos preocupados porque Deus é um Deus cruel, um Deus de juízo, de justiça, e nós podemos agora nos dar mal com isso, e por isso devemos temer a Deus? Veja lá, irmãos, o verso de Deuteronômio, capítulo 10, verso 12. E agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o teu Deus, que andes nos seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Veja, esse verso do capítulo 10, ele associa as duas coisas, temer a Deus e amar a Deus. Como é isso, irmãos, temer a Deus e amar a Deus? Qual que é esse temor? Qual é esse temor? Esse temor, irmãos, é ter um correto senso da presença de Deus. É ter um correto senso do poder de Deus, da santidade de Deus e da eternidade de Deus, e da nossa finitude, da nossa pecaminosidade, das nossas falhas tremendas. E agora, irmãos, quando nós estamos diante de um Deus santo, nós devemos temer a Deus. É um senso da presença de Deus. Veja o texto da lição na página 47. Temer a Deus no sentido de reverência e respeito para quem Ele é, por sua autoridade, poder, justiça e retidão, especialmente em contraste com a nossa pecaminosidade, fraqueza e total dependência dele, deve ser uma reação natural. Quando nós nos colocamos diante de Deus, irmãos, quando nós ficamos na presença de Deus, nós temos total ciência da nossa pequenez, da nossa falta de poder, da nossa fraqueza. E aí então, irmãos, nós tememos a Deus. Tememos a Deus, isso quer dizer respeitamos a Deus. Respeitamos a Deus, respeitamos a sua imensa superioridade. Respeitamos o seu imenso poder. E isso deve despertar em nós, irmãos, um senso de respeito, um senso de nos colocarmos na nossa posição de total dependência de Deus. Mas veja, irmãos, como é que nós podemos amar e temer ao mesmo tempo, como diz aqui o verso 12 que acabamos de ler? Vamos ler o texto de Efésios, irmãos, Efésios, capítulo 2, os versos 1 a 10. Lá fala sobre a salvação pela graça. E os primeiros 3 versos, irmãos, diz que nós estamos mortos para os nossos delitos e pecados. Nós que estamos vivendo segundo os caminhos desse mundo, seguindo as inclinações da carne ou as inclinações do pecado, nós que somos filhos da ira. Quando lemos esses 3 versos, irmãos, nós vemos assim, nós temos realmente que temer um Deus santo. Veja como nós somos não santos, como nós somos pecadores. Nós devemos temer a Deus. Mas a partir do verso 4, irmãos, nós vemos ainda o seguinte: Deus nos amou com grande amor, nos deu a vida com Cristo, nos deu a salvação pela graça, ele nos ressuscitou. A riqueza da sua graça e a bondade de Cristo se manifestam nas nossas vidas. Tudo isso é um dom de Deus, é um presente de Deus. E o texto conclui lá no verso 10, diz assim: nós somos feituras de Deus em Cristo para as boas obras que ele preparou para nós. Veja, irmãos,
Nós somos tão falhos, nós que somos tão maus, somos amados por um Deus tão bondoso, que nos salva, que nos resgata, que nos ressuscita pela sua graça, tira cada um de nós do mundo de pecado. Então, irmãos, nós devemos temer a Deus por causa da nossa condição tão precária diante de um Deus tão santo. Mas nós devemos amar a Deus, irmãos. Amar a Deus porque Ele é um Deus bondoso, um Deus salvador. Nós não temos que temer a Deus, irmãos, ficar com medo. Mas nós temos que temer a Deus, respeitá-lo. Era essa a mensagem que Moisés estava trazendo para o povo de Israel naquele momento. Temer a Deus, respeitar a Deus, ter o senso da presença de Deus. Eles tinham sido cativos, eles tinham sido escravos, eles tinham sido oprimidos, mas eles tinham sido salvos, eles tinham sido redimidos por causa do amor de Deus. Um Deus poderoso, um Deus que os tirou, como diz o texto lá, tirou da fornalha de fogo do Egito. Esse Deus, irmãos, esse Deus é que nós devemos temer, devemos respeitar, devemos ter na mais alta consideração, nesse sentido. E quando a Bíblia diz, irmãos, temam ao Senhor, no mesmo verso ela diz, ame ao Senhor. Nós não vamos amar ao Senhor por medo, irmãos, mas nós vamos amar ao Senhor porque Ele é bom, como diz outro texto na Bíblia, porque a sua benignidade dura para sempre. O Senhor salvou o povo de Israel, o Senhor salva a cada um de nós hoje. O Senhor nos traz para Ele. O Senhor nos redime de um mundo de pecado. E o Senhor sempre vai fazer assim, irmãos, sempre que nós quisermos, até o fechamento da porta da graça. Vai estar disponível a salvação para cada um de nós, para que nós possamos amar ao Senhor e temer ao Senhor, isso é, tê-lo na mais alta conta, como um Deus salvador, um Deus que nos ama e que cuida de cada um de nós.